As raízes da corrupção. Nesse título, nesse capítulo, o autor começa há uma ênfase em algumas palavras do autor, que está dizendo: você só pode encontrar a verdade quando está absolutamente despido, quando se livrou de todas as suas roupas, de todas as filosofias, todas as teologias, todas as religiões, quando se despojou de tudo o que foi dado a você. Quando chega de mãos vazias, não conhecendo nenhum caminho, quando chega com conhecimento, já chega corrompido, quando chega com inocência, sabendo que não sabe, então as portas estão abertas. Então conseguirá saber. Somente aquela pessoa que não tem conhecimento é capaz de saber. Então o capítulo é aberto justamente enfatizando esse despojamento. É nessa disposição que o autor considera ou acredita, pensa que alguém pode conhecer a verdade. Aí em seguida, alguém faz uma pergunta a esse autor. Ele diz: Deus existe? Se Deus existe, como pode haver tanto mal e tanta corrupção no mundo? O que será que o autor do livro, Moral, Imoral e Amoral, ou seja, o Osho, vai responder? Então o Osho começa dizendo: Deus é uma palavra mítica, que tem raízes nos mitos, não é isso? Então, uma palavra sem sentido, inventada pelo clero. Uma palavra sem sentido, inventada pelo clero. Na verdade, perguntar se Deus existe é absurdo. Para aqueles que sabem, Deus é existência, ou a existência é Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender do ponto de vista filosófico é essa antifilosofia do Osho. Porque eu considero que essa antifilosofia do Osho é filosófica, que ela seja filosófica. Então, aqui nós estudantes de filosofia, estamos percebendo uma coisa, que o Osho abre a resposta dele trabalhando dois conceitos. E que conceitos o Osho está trabalhando? Nós de filosofia sabemos que existem dois conceitos muito importantes para quem faz filosofia. Ambos são ontológicos. Nós estamos falando do conceito de ser e do conceito de existir. Será que o divino pode ser uma dessas coisas separadamente? Ele pode apenas ser sem existir? E ele pode apenas existir sem ser? A questão é essa. A questão que está nesse parágrafo é: se é possível a divindade ser sem existir e existir sem ser. Ora, se há possibilidade, se não há possibilidade, mas o mesmo Deus é e existe ao mesmo tempo, ele não é só existir, ele não é só ser, ele é existência, que é a união ou a totalidade de ser e de existir.
Em outros termos, nós vamos investigar se ele está querendo dizer que Deus é e ao mesmo tempo existe, ou seja, há algo muito profundo, oculto dentro da existência que a gente chama de divindade, mas esse algo invisível e essencial aparece nas coisas que existem. Dessa forma é que ele pode ser chamado de existência. Então é uma visão existencialista da divindade. E aí Osho continua dizendo: as coisas existem, Deus não. As coisas existem, Deus não. Como é que a gente pode compreender o texto do Osho se nós não entendermos o que são esses dois conceitos? O primeiro conceito é existir, o conceito de existência. E o segundo conceito que precisamos entender é divindade, Deus. Para sabermos o que é que o Osho quer dizer com as coisas existem, mas Deus não existe. E ele continua dizendo: uma cadeira existe porque sua inexistência é possível. A inexistência de uma cadeira é possível. Suponha que eu simplesmente incendeie essa cadeira que está na minha frente, ela vai virar pó, ela deixa de existir enquanto cadeira. A existência dela é também passível de inexistência. Então, dizer que a cadeira existe é significativo porque sua não existência é possível. Mas quando a gente diz que Deus é existência, a gente está dizendo que no caso da divindade, para ela não é possível cessar de existir. É da natureza do divino ser existência sempre. A própria existência factual. Quando dizemos Deus existe, criamos algo a partir da palavra Deus. O Osho diz: então Deus se torna uma coisa, mas Deus não é uma coisa. E Deus também não pode ser uma pessoa. Por isso, não se pode torná-lo responsável por nada. Aí a gente vai ser obrigado, a partir de agora, a compreender o conceito de personalidade, para entendermos por que é que o autor está dizendo que Deus não pode ser uma pessoa. E o conceito de coisidade, para nós entendermos também por que é que Deus não pode ser uma coisa. Então, a responsabilidade, no caso de Deus ser uma pessoa e ter que responder por alguma coisa, essa responsabilidade só existe quando há uma personalidade, quando há alguém que pode ser. Vocês devem perceber que há vários conceitos envolvidos no que o texto do Osho está nos dizendo até agora. Nós precisamos entender o que é filosoficamente existência, o que é filosoficamente o ser, que é ontologicamente o ser, o que é filosoficamente esse conceito de personalidade, de coisidade. Existem vários conceitos que, se nós não entendermos, nós não poderemos acompanhar o raciocínio do autor. Por quê? Porque o Osho, com a sua antifilosofia, ele não deixa de ser filosófico. Ele continua explorando
a visão filosófica, mesmo da perspectiva de sua filosofia. Ele domina muito bem esse assunto. Ele lida com esses conceitos como quem sabe articulá-los muito bem. Então, ele continua dizendo: Deus não é uma pessoa, ele é pura existência. Então, nós precisamos compreender a diferença, a distinção entre existência e pessoa, né? Pura existência, melhor dizendo, e pessoa, né? A palavra é enganosa, a palavra pessoa, porque a palavra personifica. É melhor usar a palavra existência. Por quê? Porque a totalidade da existência é Deus. Agora, tem um outro conceito que precisamos entender aqui. Ele já está dizendo: a totalidade da existência precisa ser compreendida. O que é que ele está chamando de totalidade da existência? Então, não se pode perguntar se Deus existe. Isso é como perguntar se a existência existe. Ora, ele está dizendo: para que eu pergunte se algo existe, eu tenho que compreender o que é existir. Eu tenho que compreender o que é existência. E quando eu pergunto se Deus existe, no senso comum, para as pessoas que não fazem filosofia, quando eu pergunto se Deus existe, é como se eu estivesse dominando já de antemão a compreensão sobre o que é a existência. Mas a verdade é que ele está nos convidando a compreendermos com profundidade o que é a existência antes de perguntarmos se Deus existe. Como é que eu posso perguntar sobre a existência se eu não compreendo o que é existência? Será que seria suficiente? Será que é suficiente simplesmente dizer: essa cadeira está aqui, ela existe? Tudo que eu estou percebendo com os meus sentidos existem. Mas ele já nos disse que o que existe é também passível de inexistência. Então eu preciso dominar antes a minha compreensão, eu preciso obter antes uma profundidade na minha compreensão sobre a existência, né? Então, a pergunta não pode sequer existir se não há existência nem o questionador. É óbvio que a existência existe, não há dúvida sobre isso. A pergunta não pode sequer existir se não há existência, nem se não há o questionador. Eu gostaria de deixar claro que quando falo de Deus, estou me referindo à existência como tal. Ele está insistindo na existência enquanto tal, mas ele ainda não nos disse o que é que ele pensa sobre o que é existência enquanto tal. Deus não é uma coisa entre outras coisas. Deus não é mais uma coisa entre outras. Ou seja, se eu penso Deus como pessoa, eu estou colocando de modo separado entre tudo o que existe, apenas como mais uma outra coisa que existe. E isso é reduzir Deus a mais uma coisa existente. Então, Deus é a concretude total. O que seria essa concretude total? Dizer que a mesa existe é o mesmo que dizer que a mesa é Deus. Dizer que você existe é o mesmo que dizer que você é Deus.
Deus é a existência. Deus é a existência factual, a qualidade do factual, a qualidade da existência. Vamos entender melhor o que ele está querendo dizer com isso. Ele continua: em primeiro lugar, Deus não é uma coisa. E nós temos que entender, compreender a coisidade da coisa. Isso é quase heideggeriano. É heideggeriana essa expressão que eu acabei de usar. E o senso comum simplesmente ficaria tonto ao me ouvir dizer para vocês: precisamos entender a coisidade da coisa, né? Isso é bem heideggeriano. Então, em primeiro lugar, Deus não é uma coisa. Em segundo lugar, Deus não é uma pessoa, porque o total não pode ser uma pessoa. Vamos ver se a gente entendeu. O conceito de personalidade é reducionista. Ele reduz Deus, enquanto pessoa, a algo isolado e colocado apenas como mais um objeto dentro de toda a existência. Então eu não posso dizer que Deus existe, que Ele é existência, se ao mesmo tempo eu o coloco de modo isolado como sendo apenas mais uma coisa. A personalidade tem um outro aspecto. A personalidade é um relacionamento que a gente pode julgar sozinho, totalmente só. Você não será uma pessoa, você será a própria existência. Totalmente só, você não pode ser uma pessoa, você será a existência. Por isso, aqueles que estão buscando o divino tendem a buscar o isolamento. Dessa maneira, eles podem deixar de ser pessoas e podem se fundir com a existência. Então, uma outra coisa que ele acrescenta sobre o conceito de personalidade é que a pessoa não pode existir sozinha. Por quê? Porque a pessoa é resultado de um relacionamento. Existe em função de um relacionar-se. Dessa maneira, eles podem deixar de ser pessoas e podem se fundir com a existência. A solidão absoluta é um passo na direção do abismo da existência. Deus não é uma pessoa, porque não há nada oposto a Ele, nada distinto dele. Deus não pode dizer eu, porque nenhum outro existe como o tu de Deus. Onde é que a gente não compreende isso e fica rindo de nossa própria incompreensão? Porque é de nossa própria incompreensão que a gente está rindo. Esse autor, ele não está falando fortuitamente, ele está articulando profundos conceitos filosóficos. Então ele continua: ele não pode ser relacionado a ninguém. Então ele continua: ele é o todo. Agora entra um outro conceito que nós precisamos compreender filosoficamente. A pergunta a ser feita agora é: o que é a totalidade? O que é ser total? O que é ser o todo? O todo pode ser considerado fragmentariamente, o todo pode ser equiparado a alguma das partes. Se ele for, ele não é o todo. E o que é ser o todo? Você não pode pensar o todo como algo fora da totalidade. Você não pode pensar o todo como algo isolado, porque isolado da totalidade das coisas, como algo espaço-temporalmente delimitado.
porque senão ele não seria o todo, seria apenas mais um dos fragmentos. E por isso, todos os relacionamentos existem no todo e não podem existir além do todo. Não existe nada fora da totalidade, não existe nada fora do todo. Então, se Deus não é uma pessoa, em função de um relacionar-se, não há questão de qualquer responsabilidade. Entra então um novo conceito, o de responsabilidade. Se o mal existe, ele existe. Ninguém é responsável por ele. O total não pode ser responsável pelo mal no caso dele existir. A responsabilidade implica a existência de uma pessoa que pode ser responsável. Uma criança de 4 anos não pode ser levada a um tribunal, porque ela ainda não pode ser considerada responsável por qualquer coisa que possa ter feito. Ela é tão inocente que nem o significado de personalidade, nem o significado de ego se aplicam a ela. Ela não é absolutamente responsável, porque a responsabilidade vem acompanhada do ego, da personalidade. A existência não tem nenhum ego. Deus não tem nenhum ego. Não faz parte do conceito de divindade a possibilidade de a ele se aplicar um ego, uma personalidade, que são a mesma coisa. Então, ela não é absolutamente responsável, porque a responsabilidade vem acompanhada de um ego. Deus não tem nenhum ego, por isso não se pode responsabilizá-lo por qualquer mal que exista. Mas a mente humana é muito astuciosa, diz o Osho. Primeiro inventamos um Deus personificado. Demos a Deus uma personalidade e depois o tornamos responsável pelo que acontece. Continuamos criando problemas que não são problemas de fato, mas apenas falácias linguísticas. 99% da filosofia consiste apenas em falácias linguísticas. Ora, quem é que diz isso no meio filosófico? Que tudo não passa de um jogo de linguagem. Qual é o filósofo que vai defender isso e vai criar uma antifilosofia? Lembram do nome? Seu nome é Wittgenstein, o filósofo da linguagem. A filosofia da linguagem se desenvolve em larga escala com o Wittgenstein, que vai dizer justamente isso. Todo problema filosófico não passa de um jogo de palavras, tá certo? E aí essa antifilosofia, ela é antes de tudo filosófica. Essa antifilosofia do Wittgenstein é antes de tudo filosófica, mas é uma antifilosofia. Ela vai na contramão da filosofia tradicional, mas ela não deixa de ser uma filosofia. Ela é a filosofia da linguagem. Hoje continua dizendo: se você chamar a totalidade de existência, não pode torná-la responsável, mas se a chamar de Deus, então pode torná-la responsável. Só a palavra mudou, foi apenas um jogo de palavra. Foi apenas um jogo de palavra. A existência é não pessoal, ela é impessoal. Mas se Deus se torna uma pessoa, então você pode perguntar:
Por que existe o mal? Se Deus é uma pessoa que sente, que escolhe, que se responsabiliza pelo que faz, então você pode perguntar, então por que é que Ele criou o mal? Caso Ele seja uma pessoa, você pode fazer essa pergunta. Por que é que Ele permitiu que o mal existisse? Todo jogo está sendo jogado apenas por você, ou seja, você e sua linguagem, você e sua filosofia criam um jogo de linguagem, e a partir desse jogo você cria problemas e tenta depois resolvê-los. Quem diz isso na filosofia é Wittgenstein, e o Osho domina muito bem os mesmos temas filosóficos, inclusive quando está sendo antifilosófico ou quando está no exercício de uma antifilosofia. Deus não faz parte desse jogo linguístico, afirma o Osho. Quando você dá um nome à existência, um nome pessoal, você cria problemas. Esses problemas não são problemas autênticos, eles são problemas criados, problemas inventados. Ele está novamente na mesma perspectiva da filosofia da linguagem, que diz que filosofar não passa de um jogo de linguagem. Ele está sendo filosoficamente antifilosófico. Deus significa existência. Não posso dizer que Deus existe, porque isso seria uma tautologia. O que é tautologia? Novamente o Osho está usando um termo filosófico, e mais propriamente da lógica. Quando dizemos filosoficamente que algo é tautológico, o que queremos dizer? Nós estamos querendo dizer que a nossa afirmação tem uma redundância, ela fala do óbvio. É como se eu dissesse, a cadeira é uma cadeira. Quando eu digo, a cadeira é uma cadeira, que novidade tem em dizer que uma cadeira é uma cadeira? A cada afirmação que fazemos dessa forma, se aplica o termo tautológico. Então, se eu digo, a existência existe, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um exercício linguístico tautológico. Eu estou dizendo a existência existe. E se eu digo assim, Deus existe, eu também estou sendo tautológico, segundo a interpretação que o Osho está dando. Então, não posso dizer que Deus existe, porque seria uma tautologia. Seria como dizer, a existência existe, tá? Ou seria como dizer também, a poesia é poesia. Se diz que a poesia é poesia, eu estou fazendo uma espécie de redundância circular, dizendo que o óbvio é o que ele é. Em lógica e em filosofia, o nome desse tipo de enunciado é tautologia, é tautológico, né? Isso não significa nada, o Osho diz, não define nada, não esclarece nada, não explica nada, só se repete. Então a tautologia não passa de uma repetição. Para mim, Deus é existência, Ele não existe. Ora, veja bem, Osho está diminuindo a divindade, ou ele está engrandecendo em larga escala aquilo que o senso comum compartimenta e diminui? Quando eu digo que Deus existe, eu o coloco na condição de objeto, isolado, separado.
Mas quando eu digo que ele é existência, eu estou preservando em minha afirmação todas as qualidades da divindade, de onipresença, de onisciência, de onipotência. Então, e a existência é impessoal. A existência é impessoal. Não pode ser de outra maneira, porque o total não pode ser uma pessoa. Você não pode dizer que o todo é o todo e ao mesmo tempo dizer que o todo é o Carlos, uma pessoa. Como é que o todo pode ser o todo sendo o Carlos? Você me entende? Entendeu essa pergunta? Se eu digo que o todo é o todo, mas o todo é o Carlos, eu estou espaço-temporalmente compartimentando o meu conceito de totalidade. Eu não estou compreendendo o conceito de totalidade se digo que o todo existe fora de suas partes. Está entendendo isso? Então, muito bem. Como poderia ser? Em contraste com quem ele pode ser um indivíduo, uma pessoa. Se o todo é relacional, ou seja, está se relacionando, é porque ele é uma pessoa. Mas ele não está num processo relacional, porque ele não pode estar. Em contraste, ele não está em contraste com o ego de quem ele pode criar, sendo seu próprio ego. Uma pessoa se torna um ego porque existem outros egos. Eu sou eu porque o outro é o outro. Os psicólogos dizem que o sentido do ego se desenvolve em uma criança depois do sentido do outro. Enquanto a criança não chega a definir em sua consciência, em sua mente, o que é o outro, ele não define também o que é ele mesmo. Então não existe o eu da criança, o ego da criança, enquanto não existe também a relação com o outro. Uma pessoa se torna um ego porque existem os outros egos, né? Primeiro a criança se torna consciente dos outros, depois ela se torna consciente de si mesma. O ego é uma adição posterior. Uma pessoa não pode ser consciente de si se não existir nenhum outro. Sem o outro, a pessoa não pode se definir. Sua definição de si mesma vem do outro. Os outros definem a pessoa, eles a tornam única. Conhecendo os outros, a pessoa passa a sentir seus próprios limites. Então, o que ela é fica claramente definido por outros egos. Se não houvesse nenhum outro, ela jamais seria consciente de si mesma. Consciente de si mesma como uma pessoa, como um ego. Deus não pode se tornar um ego. Sim, Tamar. De personalidade. Sempre, viu? Ego enquanto personalidade. Ele não pode dizer eu, porque não há tu. Aí você pode perguntar, mas e as outras coisas em relação a Deus? Nós, por exemplo, os seres humanos, não seríamos o tu a quem Deus se referiria? Vamos ver se ele concorda com isso. Ele não pode definir a si mesmo. Deus é indefinível, porque uma definição
significa um traçado de limites. Agora ele está explorando a noção de definição. Quando você define, você está estabelecendo traços de limites. E ele está dizendo, isto para Deus é impossível. E o total não tem limite nenhum. Novamente, a espaço-temporalidade não se aplica ao conceito de todo. O todo não é igual à soma de todas as partes. O todo está sempre além da soma de todas as partes. Isso precisa ser entendido. Deus é indefinível porque uma definição significa um traçado de limites. O total significa aquilo que não tem limites, significa o infinito. Não conseguimos, então veja, o Osho está filosoficamente sendo antifilosófico para transcender os limites dos nossos jogos de linguagem e explorar, a partir dessa perspectiva, conceitos como o conceito de divindade, o conceito de infinitude, o conceito de existência e o conceito de ser. Conceito, e se você quiser, você pode dizer noção ou noções de tudo isso. Então o Osho continua dizendo, não conseguimos conceber o infinito. Claro que essa afirmação do Osho agora é paradoxal. Dizer que não podemos conceber o infinito é paradoxal, porque se não pudéssemos concebê-lo de forma alguma, nem isso seria possível dele dizer, que ele é inconcebível. Mas pelo menos isso se pode dizer do infinito, que ele é inconcebível. Então Osho continua, qualquer coisa concebida pela mente é finita. O pensamento, a mente, é limitante, é limitado e limitante. Mesmo quando pensamos sobre o infinito, nós o concebemos como uma finitude maior, nunca como o infinito. Não conseguimos conceber uma existência sem limites, mas não obstante, ela é assim, uma existência sem limites. Infinitude, a infinitude não se aplica à compartimentação da espaço-temporalidade. Então aqui, nós que estudamos filosofia, para entender esse autor, precisamos recorrer a vários conceitos que nós estudamos. Conceito de noção de espaço-temporalidade, noção de infinitude, noção de antifilosofia, ou da filosofia da linguagem, noção de personalidade, noção de totalidade. Todos esses termos são, em larga escala, estudados pela filosofia. E lembrem-se, o Osho era formado e um excelente professor de filosofia. Tá? Não conseguimos conceber uma existência sem limites, comumente. Eis aí um problema. Se conseguimos ou não concebê-la, não faz nenhuma diferença, a existência vai continuar sendo o que ela é. O problema vai ser então da nossa limitação enquanto egos pensantes. Logo, o que nós entendemos sobre Deus, sobre a divindade, tem muito mais a ver com a nossa mente limitada e limitante do que com o próprio Deus. Você está entendendo?
Então, ele está dizendo, em outros termos, se torne consciente da falácia limitante e limitada do uso da linguagem e do pensamento, que também é linguagem. A mente não consegue conceber o indefinido, o indefinível, porque a mente requer definições, limites bem definidos. Por isso, Deus, a existência, não pode ser entendido pela mente. E ao que ele está chamando de mente aqui, é a compreensão limitante de nosso raciocínio lógico comum, que se baseia em pares de opostos, né? Da nossa dualidade mental, que não vai além daquilo, não pensa além daquilo que é um mero oposto lógico. Eu quero dizer, estamos acostumados a entender somente o que é o claro e o que é o escuro. Estamos acostumados a entender somente o que é o alto e o que é o baixo. Nossa mente é limitada e limitante por causa dessa dualidade limitante que ela tem. Nós estamos acostumados a, logicamente, pensarmos apenas sobre o que está em movimento ou sobre o que está parado. Mas agora o autor está nos trazendo uma outra perspectiva, de pensarmos sobre o que nem é baixo nem alto, de pensarmos sobre o que não é claro nem escuro, de pensarmos sobre o que não está parado nem em movimento. Aí, para isso se exige que nós transcendamos o mero contrário lógico de uma mente limitante e limitada, ok? Então, quando ele diz Deus é o indefinível, ele está se referindo àquilo que nem está parado nem está em movimento. Ele está se referindo ao mesmo tempo àquilo que transcende o estar parado e transcende também o estar em movimento. Da mesma maneira que usamos, então ele continua dizendo, da mesma maneira que usamos o pronome ele para uma pessoa, usamos ele para nos referirmos a Deus. Ele está dizendo, quando vamos pensar sobre Deus, nós levamos conosco a linguagem humana condicionada, que condiciona, que limita. Na verdade, o Deus que conhecemos é uma fabricação, é uma invenção dos limites de nosso modo de pensar, dos limites de nossa razão humana. Mas usar ele para Deus não está correto, porque Deus se torna uma pessoa ao ser chamado de ele. Ou seja, o Osho está dizendo, se tornar uma pessoa é se tornar limitante, ilimitado. E isso não se aplica à divindade, se queremos que ela continue sendo a divindade. No entanto, não há outra maneira. Se chamarmos Deus de isto, por exemplo, isto pode parecer melhor, mas como chamamos as coisas de isto, Deus também se torna uma coisa. Se ao invés de chamarmos Deus de ele, de tu, por exemplo, vamos chamar esse ser de isto, aplicaríamos o mesmo termo que aplicaríamos às coisas, porque apontamos para as coisas e dizemos isto para uma cadeira, isto para uma janela, isto para uma bolsa. Então, se nos referíssemos a Deus com a expressão, com o termo isto, estaríamos colocando uma expressão que equivale
a expressão utilizada para qualquer coisa e, portanto, Deus seria apenas mais uma coisa. Deus também se tornaria uma coisa. Nossa linguagem não pretende expressar o indefinível. Então, o melhor que podemos fazer é usar ele, mas ele não é de modo algum uma pessoa. Ele é uma não pessoa, um não ego. Não se pode torná-lo responsável. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que lemos até agora. Por que é que eu não posso conceber Deus como uma pessoa, Carlos? Me responda isso. Dentro dessa perspectiva do Osho. Por que é que eu não posso conceber Deus como uma pessoa? Exatamente, você pegou muito bem. Repete teu nome. Leivson, você pegou muito bem. Porque isso seria apenas utilizar a nossa linguagem humana, limitante e limitada, para definir espaço-temporalmente o indefinível, a divindade. Então, um religioso comum pode achar que essa filosofia do Osho, porque na verdade isso não é a filosofia do Osho. Você vai encontrar as mesmas explicações em alguns medievos, em alguns filósofos da metafísica e da ontologia. Você vai encontrar. O Osho está apenas lidando muito bem com conceitos, com noções já utilizadas por outros. Só que o Osho é um mestre perfeito na utilização desses argumentos. Ok? Então, mas ele não é de modo algum uma pessoa. Ele não é uma pessoa porque, como o Leivson respondeu, se o classificarmos como uma pessoa, como ele, isso é um rebaixamento da infinitude divina, da existência. Mas quando dizemos que ele é existência, o elevamos ao indefinível. Compreenderam melhor agora isso, não é? Então vamos adiante. E o Osho continua dizendo: se dizemos que alguma coisa é ruim, que o mal existe, ou existe a carência, novamente o Osho está usando um conceito filosófico. Carência é um termo filosófico que se aplica à negação, à falta de alguma coisa. Então, não estamos dizendo isso para ninguém. Nenhuma resposta será dada pelo universo, porque no que se refere à própria existência, o mal não existe. No que diz respeito à própria existência, veja, se você sair de si mesmo, enquanto ser humano, pensante, limitado e limitante, se você sair de você mesmo, se transferir para a condição divina, num milagre, porque isso talvez seja impossível para a mente humana, para o ego humano, mas se você se colocar no lugar da existência, enquanto existência, para ela, você vai perceber que não existe de forma alguma o mal. O mal, então, é um conceito, é uma noção do ser humano. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. No transbordamento de um rio que mata milhares de pessoas, quem é o culpado disso? A existência? Ela, no que diz respeito a si mesma, está julgando que fez uma maldade quando permitiu que quando em seu movimento transborda um rio e mata milhares de pessoas. Ela em si mesma, para ela, isso é mal ou é bom?
nem uma coisa nem outra. Isso simplesmente aconteceu. Quem vai fazer o julgamento posterior é a nossa mente pessoal, humana, limitante e limitada, quero dizer. O mal depende das nossas atitudes, depende das nossas definições moralistas. E quem cria a moral é o ser humano e não Deus. E não a divindade, ou a existência, se você quiser. Aí, agora estamos entrando cada vez mais fundo no conceito de moral, no que se refere à própria existência. O que é moral e o que é imoral para ela. O que é para a existência, o que é moral ou imoral? Para ela mesma, quando transborda um rio, e no movimento existencial, esse rio mata milhares de pessoas, no que diz respeito à existência, para ela, isso é moral ou imoral? Nenhuma coisa nem outra. É para nós, humanos, que criamos os padrões das morais. Por exemplo, podemos chamar alguém de feio, mas não há feiura na própria existência, porque também não há beleza. Para a própria existência, de quem olha de cima, no lugar da própria existência, não há nem feiura, fealdade, nem há beleza. Nós novamente é que criamos no nosso jogo de linguagem, enquanto humanos limitantes e limitados, nós criamos em nosso jogo egocentrado noções de beleza e de fealdade e de feiura. A distinção é humana, não existencial. Nós criamos a definição, nós definimos uma coisa como beleza e outra como feiura. Nós criamos a distinção e então perguntamos: por que Deus criou a feiura? Veja que interessante. Nós nos referimos à divindade e à existência cobrando coisas dela que não diz respeito a ela, mas que não passa de uma imposição nossa sobre a própria totalidade. Não há como decidir o que é bom e o que é ruim. Se não houvessem seres humanos na Terra, isso seria uma coisa boa ou ruim. Não existe bom e não bom porque a bondade e a maldade são distinções humanas, distinções mentais do pensamento humano. Se não houvesse seres humanos na Terra, haveria alguma flor que fosse feia ou alguma flor que fosse bonita? Haveria apenas flores florindo. A distinção não estaria presente. Nós dissemos, isso é ruim e isso é bom. Mas, por exemplo, se a mãe de Adolf Hitler o tivesse matado durante a sua infância, isso teria sido bom ou ruim? Respondam. Ela teria sido uma criminosa e teriam de puni-la por isso. Não é verdade? Mas agora, olhando para trás, podemos dizer que esse teria sido um ato muito moral? Matando seu filho, ela poderia ter salvado milhões e milhões de pessoas que Adolf Hitler matou.
Ninguém consegue saber o futuro. Para nós, todo ato é um ato incompleto, todo ato é um fragmento. Não conhecemos o todo e, por isso, não podemos julgar a totalidade. É como uma página rasgada de um romance. Como podemos fazer qualquer julgamento sobre o romance lendo apenas uma página? Não sabemos nada sobre o romance, é apenas um fragmento. Não tem início, não tem fim. Nós diríamos: eu gostaria de ler toda a história primeiro. Do contrário, nada pode ser dito a seu respeito. Esta página não é suficiente. Palavras como bom e ruim são apenas recursos utilitários. Elas não são existenciais. Não conseguimos existir sem classificar as coisas como boas ou ruins, porque do contrário, a sociedade seria algo impossível. Isso deve ser claramente entendido. As definições não são verdades definitivas, elas são relativas, ou seja, são úteis dentro de uma sociedade, mas permanecem relativas. Não há um único ato que não possa ser considerado bom em algum contexto. Bom ou mal, o Osho está querendo dizer, né? Então, uma boa ação pode ser ruim em um contexto, e uma má ação pode ser boa ação em outro contexto. Para fazermos qualquer julgamento final, temos que conhecer tudo desde o seu princípio até o seu fim. Tudo na totalidade da existência. Mas é claro que isso é impossível. Lembram da história do homem que não vendeu o cavalo? Cavalo árabe, um puro sangue árabe. No contexto daquela história, como definir o que é bom e o que é ruim? Então, todas as nossas declarações sobre o bom e o ruim, a beleza e a feiura, ou seja, sobre os opostos lógicos. Aqui novamente o Osho está falando sobre os contrários lógicos, um âmbito dentro do qual sobrevive a mente humana com todo o seu ego. Tudo que pensamos em termos de contrários. Não, eu volto a frisar, não estamos acostumados a lidar com a noção daquilo que transcende os contrários. Ok? Então, todas as nossas declarações sobre o bom e o ruim, até em Deus tem Deus e o diabo. Até nisso a gente humano coloca. Exatamente. Alguém tem que ter criado o diabo, não é isso? Então, se Deus criou o diabo, faz parte da criação dele, não é? Mas enfim, vamos adiante. Todas as nossas declarações sobre o bom e o ruim, beleza e feiura, são humanas. Não são nada além de regras do trânsito. Ele está dizendo aqui: eu não estou dizendo que não sejam regras e que não sejam necessárias numa sociedade. São regras, né? Mas nem só de regras vive o homem. Então é preciso se alimentar de uma outra coisa que não sejam apenas regras. Nós temos que criá-las, mas elas não são verdades definitivas. Mantenha-se à esquerda ou mantenha-se à direita. Isso não faz diferença, mas nenhuma sociedade pode fazer ambas. Ou temos que nos manter à direita, ou temos que nos manter à esquerda. A regra é utilitária, não é natural, nem é final.
A estrada não está absolutamente preocupada se você deve se manter à direita ou à esquerda, mas o trânsito requer regras. Quando há pouco trânsito, não precisamos criar nenhuma regra, mas quanto mais confuso é o trânsito, mais regras serão necessárias. Em uma aldeia não há necessidade de regras de trânsito, mas em uma cidade grande as regras são necessárias. Quando a sociedade se desenvolve de uma maneira mais complexa, é necessário uma moralidade mais claramente definida. Do contrário, não conseguimos viver. Mas essas moralidades, essas concepções do bom e do ruim, são conveniências humanas. Quando perguntamos como pode haver corrupção, se Deus existe, lembre-se, Deus não está de modo algum envolvido nas nossas indagações e nos negócios humanos. Ele está dizendo, como Epicuro já havia dito, Deus não se envolve nas balelas humanas. Poeticamente falando, ele não tem tempo para se meter nos negócios humanos. Ele está além da mente limitante e limitada do ser humano, da moral limitante e limitada do ser humano. Mas tudo que nós queremos é um Deus pessoal. Então, reduzimos a divindade às nossas necessidades pessoais. Queremos que Deus vire para a direita ou vire para a esquerda. Queremos que a divindade atenda aos nossos pedidos humanos. Damos ordens a Deus, dizemos a Ele o que seria melhor para nós e para os outros, como se Deus não fosse onisciente. Ao invés de nos calarmos diante da divindade que criamos, dizemos também como ela deve ser a cada momento. Bom, há razões para a corrupção, mas Deus não é responsável pelas corrupções humanas. O total não é responsável. Caso se queira atribuir a responsabilidade a alguém, ela deve ser atribuída a nós mesmos, os seres humanos. Ou seja, a responsabilidade para qualquer forma de corrupção é do próprio homem. Nós criamos uma sociedade em que a corrupção se tornou necessária porque sua própria base é corrupta. Veja agora e grafem como o Itamar está fazendo. Sublinhe, o Osho está dizendo, coroando a argumentação que ele está usando até agora. Ele está dizendo, nós criamos uma sociedade em que a corrupção se tornou necessária porque a própria base dessa sociedade é corrupta. Por que é que ela é corrupta? Porque nós enxergamos o mundo a partir da dualidade de nossa mente limitante e limitada. Vivemos a partir dos contrários lógicos que nós próprios definimos. Então a base de nossa sociedade é corrupta. Nós definimos o que a existência é a partir da limitação de nossa mente. A menos que modifiquemos a própria base da sociedade, certamente haverá corrupção. A corrupção sempre existiu. As formas maduras, mas a corrupção permaneceu porque ainda não criamos uma sociedade em que a corrupção se torne impossível. Essa situação é criação nossa. Deus não está absolutamente envolvido nisso.
ela é tão criação humana quanto esta mesa, este sofá, esta cadeira. A corrupção é uma criação do homem, está na mente de cada um de nós. Não se pode considerar Deus responsável por esta casa, ou por este aposento, por esse aposento ser pequeno, não ser grande, ou porque essa janela está voltada para o oeste, não para o norte, não para o leste. Nunca perguntamos a Deus, por que o Senhor colocou esta janela na parede da direita e não para a esquerda? Isso seria simplesmente um absurdo. Sabemos que foi uma pessoa que colocou aquela janela na parede da direita. Deus nunca foi inquirido a esse respeito. Ele não tem participação nisso. Da mesma maneira, podemos perguntar por que a corrupção existe, mas não podemos fazer qualquer referência a Deus. É pertinente perguntar por que a corrupção existe, mas falar sobre Deus com referência à corrupção não é pertinente. A nossa sociedade foi criada por nós somos os seus arquitetos. E pelo fato de a sua base ser errada, porque a base sobre a qual construímos todas as estruturas da sociedade não é científica, ela é propensa a ser corrupta. Este é um problema humano. Nós podemos mudá-la ou podemos prolongá-la. Isso depende de nós. Por exemplo, toda a nossa educação é orientada para a ambição. Toda a nossa sociedade é ambiciosa. Agora o Osho vai aprofundar o modo pelo qual nós os seres humanos, criamos uma sociedade que tem como fundamento a própria corrupção. E mesmo assim vivemos condenando aquele ser humano que se torna corrupto, como se houvesse uma solução para nós, sem mudarmos os fundamentos de nossa própria construção. Se criamos a ambição, por exemplo, em todos, nem todos serão capazes de consumá-la. Podemos dizer que qualquer um pode ser presidente, mas só uma pessoa pode ser presidente em uma determinada época. Quando nos ensinam que todos podem ser presidentes, a ambição é criada. Se todos podem ser presidentes, então por que nós não podemos ser? Mas, como só uma pessoa pode ser presidente, tem início uma corrida desenfreada. Todos os meios serão utilizados, até mesmo meios ruins serão utilizados. A ambição corrompe, a mente ambiciosa tende a ser corrupta. A ambição é a semente da insanidade, mas toda a nossa educação é orientada para a ambição. O pai diz ao filho: torne-se alguém, e a febre é criada, você fica doente. Só uma pessoa pode ser presidente, e milhares de pessoas que serão mal sucedidas serão inflamadas pela mesma ambição. Então elas não podem ser sãs, elas se tornam insanas. Tamanha é a tensão criada que a pessoa se torna corrupta. Ela vai usar quaisquer meios para atingir o seu objetivo, e isso é contagioso. Se você percebe que outra pessoa está usando meios corruptos, você ficará para trás se não os utilizar. Então, você também tem que usar meios igualmente corruptos. Aí outra pessoa o vê sendo inescrupuloso, e então ela também tem que ser inescrupulosa.
isso passa a ser uma questão de sobrevivência. Nenhuma outra coisa é possível dentro desse sistema, dentro dessa estrutura. Se olharmos as próprias raízes da sociedade, veremos que a corrupção é uma consequência natural do nosso condicionamento, de nossa educação e de nossa cultura. Que horas são? Então vamos dar um intervalo, vamos pensar um pouquinho sobre isso para concluir lá. Já deu 8h30, né? Já.